É isso mesmo. Então, vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus para abrir a palavra dele e já estudar, né? Já são 8h39. Amado Deus e Pai, muito obrigado por mais esta oportunidade que nós temos com as nossas colegas, amigos, que dentro da fé cristã procuram sinceramente entender a revelação de Jesus Cristo para os nossos dias, ó Pai. Que o Senhor possa abrir a nossa mente e nos iluminar através do Espírito Santo para entendermos, ó Pai, qual é a sua mensagem e quais são as importantes lições que precisamos aprender enquanto estamos vivos neste momento, nesta hora, neste presente. Nos dê o poder para superar as nossas adversidades e entender este livro de uma maneira prática. Pedimos a tua bênção nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então. Estudamos... peraí, Eliane, oi, estou aqui, mas estou com o meu netinho, mas estou aqui... beleza, Eliane, tranquila, vamos lá. Nós estudamos o capítulo 6 e, para entrar em Apocalipse capítulo 7, nós entendemos que foi aberto um parênteses, né? Porque são 7 selos, correto? Então, abriu o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, e aí fomos andando ali com a abertura dos selos. Aí, quando abriu o 6º selo, nós estudamos ali no finalzinho do capítulo 6, só para vocês lembrarem, a abertura do 6º selo está no verso 12 do 6, né? Então, nós abrimos o capítulo 6, começando a estudar o... Boa noite, Adailma. A Pingo está com a gente, só que agora ficou bom. Agora sim. Legal. Gente, tudo bem? Legal. Então, aí, nós já oramos e já começamos aqui, né? Então, olha só. Estudamos o capítulo 6, no verso 12, abriu o 6º selo e terminou no verso 17 e não falou do 7º selo. É como se terminasse o 6º selo, abrisse um parênteses para explicar alguma coisa, para depois só abrir o 7º selo lá no capítulo 8, que nós nem vamos estudar hoje. Então é muito importante, porque na visão de João, dá a entender que ele tem que explicar alguma coisa que termine no término do 6º selo. Querem arriscar dizer o que seja? Olha ali, ó. Verso 17 do capítulo 6. Quem está aí pode ler para a gente. Verso 17 do capítulo 6. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Olha aí. Quem é que pode suster-se ou subsistir no grande dia da ira divina, né? Então, o Apocalipse 6, ou a explicação dos selos, termina com o 6º selo, abre um parênteses para responder essa pergunta. Quem pode subsistir? Né? Então, o Apocalipse 7 parece dar uma resposta para essa pergunta. Que pergunta, né? Quem vai subsistir? E aí já vai dando a resposta. Capítulo 7, verso 1, vai começar as respostas, então. E eu queria pedir para a Adriana ler para a gente o verso 1 do capítulo 7. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Muito bem, pode ler o verso 2. Não, vamos lá. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. Clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Isso, lê. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E o verso 4? Agora ele ouve.
e ouviu o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Muito bem. Então, aí nós vemos que ocorre um momento da história entre o sexto e o sétimo selo, onde a resposta à primeira pergunta, lembra a pergunta? Quem poderá subsistir? Então, está dizendo que existe um povo que vai subsistir. Um grupo de pessoas que vai subsistir. E que grupo de pessoas são essas? Porque diz ali que vai haver uma ira, que existe 4 anjos sendo segurados para não danificar a terra, e esses anjos, antes deles soltarem coisas ou liberarem forças, antes que isso aconteça, é assinalado, como a Adriana falou aqui, é selado, algumas Bíblias falam selamento, é selado nas suas testas, ou seja, na sua cabeça, na sua consciência, onde você tem a razão, o juízo, tá? 144.000, tá? Então, você vê que aqui a Bíblia está falando que um grupo vai subsistir. Então, só para a gente entender, dá a explicação em João, em Apocalipse capítulo 7, que aí existe um grupo que dá a entender que tem 2 grupos aqui. Depois eu vou chegar nele. O segundo estaria no verso 9, mas dá a entender, não é, tá? Depois nós vamos chegar no verso 9. Vamos por partes. Depois dessas coisas, que coisas? Do sexto selo, ele viu 4 anjos, né? Quem seriam esses 4 anjos ou esses 4 cantos da terra? Vamos por partes. No capítulo 7, verso 1, fala dos 4 cantos da terra. No Oriente Médio, essa expressão ela é usada com um significado semelhante ao que a gente emprega aqui no Ocidente, ou emprego atual, aos 4 pontos cardeais. Tá? Então, 4 cantos da terra, uma expressão ou uma expressão idiomática do Oriente Médio para falar do norte, sul, leste, oeste, ok? E vai descrever o quê? Uma relevância global de um acontecimento que envolva o globo todo, a Terra toda, o planeta todo. Aonde a gente pode sustentar essa ideia? Se você pegar a Bíblia, você tem essa ideia em livros dos profetas. Abra aí, por exemplo, Isaías, quem está com a Bíblia fácil, Isaías 11, no verso 12. Quem encontrou primeiro pode ler, tá? A Daílma está com a Bíblia, ela também vai ler. No começo eu falei aqui, quem quisesse ler a Bíblia participar, ou era para estar na câmera, ou mostrar a mãozinha. Como a Pingo já abriu o vídeo já direto, então pode ler para a gente, Pingo. Isaías, capítulo 11, verso 12. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá recolherá desde os 4 confins da terra. Olha aí. Em todos os cantos serão recolhidos, né? Os desterrados de Israel, ou os dispersos de Judá, né? Em Ezequiel, nós temos essa expressão idiomática também. Ezequiel, pode abrir aí para vocês lerem, capítulo 7, verso 2. E vamos ver em que contexto está esse texto. É 7:2? Isso, Bruna, pode ler. Ezequiel 7:2. E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Olha aí. Então, é uma expressão que fala exatamente esse contexto. Obrigado, Bruna. Então, o que a gente vê? Que João está falando que existem 4 anjos contendo 4 ventos nos 4 cantos. O que seria, então? Já sabemos que os 4 cantos é isso mesmo, não tem, né, sombra de dúvida. Vamos agora para entender o que são os 4 ventos.
tá? Eu já adianto para vocês que os 4 ventos, nas figuras de linguagem da própria Bíblia e dos próprios profetas do Velho Testamento, e João agora sendo um profeta do Novo Testamento, João nunca, isso aqui é um ponto importante, viu, meus queridos? Um profeta nunca vai contradizer outro profeta, porque a inspiração é a mesma. É Deus, o autor e originador da revelação. Então, Deus não se desmente ou não se contradiz, ok? Então, por isso que é importante usar esses estudos dentro da própria Bíblia, e não da cabeça de alguém que teve um sonho. Tem que tomar cuidado com isso. Só um pause. As pessoas estão vendo o que está acontecendo, a gente está acompanhando o que está acontecendo lá em Israel. Eu estava começando a nossa conversa aqui com a Adriana, e a gente super abismado de ver como que as pessoas tentam, né, contradizer o óbvio e defender o errado sem ter noção. Tem loucuras também, tem muitos fanáticos aí já dizendo que isso daí é isso na Bíblia, é isso e aquilo. Calma lá. Eventos geopolíticos, eles acontecem dentro de uma trama de interesses comerciais, morais, políticos, etc. Deus está no controle de todas as coisas e ele narrou profeticamente os fatos. O que está acontecendo hoje, existem muitos argumentos querendo, por exemplo, sustentar a ideia de que o Hamas está fazendo uma luta justa, que é um absurdo, um grupo terrorista que vive numa faixa apenas, nem é um Estado de direito, que sequestrou aquelas pessoas, e aquelas pessoas vivem presas ali, não porque Israel prendeu elas ali, porque o Hamas dominou aquilo ali. As fronteiras da faixa de Gaza, existe fronteira também com o Egito. Pergunta se o Egito, por que o Egito colocou cerca e fronteira e não quer que ninguém atravesse para o lado da faixa de Gaza e ninguém da faixa de Gaza? Por quê? Porque o Egito também sabe que ali é um grupo terrorista, ele não quer ter contato com aquilo ali, ok? Então, a culpa não é de Israel, deles estarem... Israel está se protegendo. E outra, o Hamas não está mandando bomba no Egito, ele está mandando bomba, então o Israel está se defendendo. Existem muitos argumentos aí, tá? A Cisjordânia, se você olhar a história de Israel, ou quando foi devolvido as terras ali, eles tinham muito mais terras. Eles estão sendo reduzidos, até chegar um momento que E eles não lutam pelo Estado Islâmico ou um Estado palestino. Eles lutam para destruir, acabar, eliminar Israel do mapa. Ou seja, é um nazismo disfarçado. Só que eles querem tudo, querem dominar e acabar com eles, porque acreditam que isso é uma guerra que tem que tomar essas proporções. Mas, enfim, a Carla levantou a mão, Carlinha, pode falar. Sim. O que a gente vê é que essa guerra, na verdade, o Hamas quer acabar com Israel mesmo, né? É uma guerra, na verdade, que ele quer acabar com os cristãos, com os judeus, né? É isso. E eles foram divididos ali. A gente vê que acerca de Israel, as terras não prosperaram, o povo não prosperou como Israel prosperou, né? Israel é rico, prosperou. Então, é porque Deus está em todos os lugares, mas é porque ali Deus protege, né? Deus protege todos os seres humanos fiéis a ele. E aí o que acontece? Quando acontece uma guerra aqui ou uma guerra ali, a gente imagina, na África pode acontecer isso, em Israel não, porque Deus protege. Isso não é verdade. O que acontece é que Israel, só por causa disso, né? Ali está Jerusalém. E Jerusalém não é uma cidade de Israel, é uma cidade internacional. No tratado que foi feito pela ONU, a capital de Jerusalém é Tel Aviv. E como Jerusalém está ali dentro, tem também as mesquitas, tem as igrejas cristãs, né, primitivas. Então, tudo aquilo ali é protegido no sentido de ser algo patrimônio internacional. E tanto é que Israel, houve um movimento na época do Donald Trump, né, para que a capital não fosse mais Tel Aviv e fosse Jerusalém. Aquilo trouxe um horror para o pessoal
do Estado Islâmico, né? Mas aí a gente começa a fazer interpretações da nossa cabeça e das nossas ideias, sem, às vezes, olhar à luz da Bíblia essas coisas. E aí, quando a gente olha à luz da Bíblia, a gente vai entender hoje, por exemplo, algumas coisas importantes aqui. Os 4 ventos são guerras, são forças destrutivas. E nós estamos tendo uma guerra declarada, né, a olho nu das pessoas aí, contra um grupo terrorista, não contra uma nação. Israel não declarou guerra contra nenhuma nação. Ele declarou guerra com um grupo terrorista que sequestrou mulheres, senhoras, crianças. Hoje encontraram 40 bebês jogados, só os corpinhos dos bebezinhos ali. Por quê? Porque bebês dá trabalho. Eles não querem usar bebê como refém. Olha que absurdo que chega. São terroristas. Não existe diplomacia, não existe negociação. E se Israel não toma uma atitude, quem vai tomar essa atitude? Porque eles não têm regras. Agora, a Bíblia fala que haveria ventos, muitos ventos. No Antigo Testamento, os ventos, eles vão simbolizar essas forças destrutivas. Queria aproveitar vocês que estão com a Bíblia aí aberta, eu também, mas eu já falei bastante. Dá uma lidinha aí, por favor, quem encontrar. Jeremias, capítulo 4, verso 13. Tá? Então, Jeremias 4, verso 13. Outra pessoa, se puder abrir a Bíblia, em Isaías 66, verso 15 e 16. E outro pode deixar aberto aí em Jeremias 23, verso 19, tá? Vamos lá, vamos ler o primeiro texto que eu pedi. Tem mais de 7 textos aqui, mas só esses 3 para a gente entender esse contexto. Quem encontrou Jeremias 4, 13, pode ler. Vou ler, tá? Eis que virá subindo como nuvens, e os seus carros como a tormenta. Os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós que somos assolados. É esse mesmo? Esse, Jeremias 4, 13, né? Uhum. Algumas Bíblias falam os ventos são suas carruagens. As carruagens eram carros militares, carros de guerra, do que ele está falando. E ele está falando do quê? Do momento que haveria de vir ventos, ou seja, carros de guerra, sobre Israel. Jeremias é conhecido como um profeta chorão. Já ouviu falar disso? É ele que escreveu o livro das Lamentações, ou Lamentações de Jeremias. Por isso o profeta chorão, o profeta que está chorando porque ele está vendo, Deus está falando para ele que Israel será destruída, será tomada, dominada pelos babilônios, os assírios. Então ele sempre está falando desses ventos que estão chegando. Quer ver, Isaías também é um profeta messiânico, mas que prevê uma destruição ou uma tomada de Israel. Quem encontrou Isaías 66, verso 15 e 16, tá fácil aí, Pingo? Pode ler para a gente? Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo, torvelinho seria como ventos, né? Um turbilhão, um tornado, uma expressão de ar em movimento, coisas invisíveis girando. Jeremias anunciou o juízo vindouro contra Jerusalém, Isaías também, ou seja, essa chegada de guerra. E agora vamos ler Jeremias 4, verso 11 e 12. A Bruna, tá fácil aí, Bruna? Jeremias 4, verso 11 e 12. Estava ali no 24. Tá. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da filha do meu povo, não para padejar, nem para limpar, mas um vento mais veemente virá da minha parte. Agora também eu pronunciarei juízos contra eles. Olha aí, tá bem claro esse que a Bruna leu, né? Um vento forte vindo. E é uma linguagem também do profeta Daniel. André Marrano, vamos ler aí? Daniel, capítulo 8. Perdão, capítulo 7, verso 2.
E aí, Pingo, deixa Daniel 8, verso 8, que ela vai ler o 7:2, você vai ler o Daniel 8, verso 8, e a Carla, tá com a Bíblia aí, Carla? Estou. Daniel 11, verso 4, tá? Então vamos lá, primeiro a Andrea vai ler o 7:2, pode ler. Tá sem microfone, Andréia. Não. O seu microfone está fechado. Então, o da Adriana está aberto, Adriana? Tá, mas eu não estou achando. É Daniel. Daniel, oi, deu agora? Daniel capítulo 7, verso 2. Tá. 7, verso 2. Daniel disse: estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. Olha aí. Ele estava tendo uma visão e viu os 4 ventos agitando o mar, né? E ali é um símbolo de quê? Daniel 8, verso 8, Adailma. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Ou seja, houve uma guerra entre poderes, e agora uma outra guerra vai se formar dali para frente. E agora, Daniel 11, verso 4, a Carla. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo sobre as suas queixas e me inclinei para dar-lhes de comer. É isso? Você leu Daniel 11, verso 4, né? 11, verso 4, É. Eu posso ter me equivocado aqui, mas... O 11, verso 4 para... Não, tá isso aí. Não, claro, caiu aqui a minha Bíblia, tá certo? Tá certo? Tá aqui, ó, 11, verso 4 é o outro, perdão. Tá. Eu mudei a página, 11, verso 4. Mas no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. Muito mas bem. Não para as suas posteridades, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Beleza. Então, nós vemos aqui claramente que os ventos... Fica claro, Bruna, você entendeu que os ventos são guerras? Perfeito, né? A gente está entendendo, então, que Apocalipse está falando de figuras de linguagem que são claras, que os ventos são guerras. E nos 4 cantos da terra, Deus está contendo, segurando as guerras. Aí a pergunta é, Jackson, Deus está segurando a guerra lá de Israel? Com certeza. A Carla falou certinho, Deus está protegendo a humanidade toda. Não sei se vocês sabiam, mas a guerra em Israel, ela tem uma proporção radical muito grande. O desencadear dessa guerra, o avançar dela, a proporção vocês não têm noção, porque olha só vou me dar 30 segundos. Jerusalém, nós temos a capital da religião monoteísta, as religiões monoteístas do mundo. Cristianismo, judaísmo, islamismo. São as únicas religiões monoteístas do mundo. Se você é evangélico ou é católico, é porque você é monoteísta cristão. Um judeu é monoteísta, não aceita o Cristo, mas ele é monoteísta dentro da Torá, porque eles estão aguardando o Messias. O monoteísta islâmico, né, ele é o monoteísta que acredita em Alá como um só Deus, não existem vários deuses, né, apesar de ele aceitar o profeta Maomé e aceitar Jesus como um profeta também. Pois bem, então ali nós temos um centro nervoso religioso. O centro nervoso geopolítico, o problema ali é que o Hamas, por exemplo, está mandando bomba e ele recebe investimentos, ou seja, recursos, grana, míssil, tecnologia, do Irã, do Líbano, de outros países. O único país palestino ou
do mundo árabe que enriquece urânio e está quase pronto já uma bomba nuclear é o Irã. E ele ainda recebe incentivo da Rússia e da China. Olha isso. E eles também financiam o Hamas. O Joe Biden, mesmo sendo um democrata e sendo contrário às ideias de Trump, conservador, Israel, etc., ele já declarou abertamente o apoio irrestrito a Israel. A França declarou, mas está com medo, porque a França vai acudir Israel, só que ela está cercada lembra no Bataclan, quando deu aquele problema lá, homem-bomba aqui, homem-bomba ali, os caras estão de olho na França, eles dominam Paris rapidinho. Então você vai acudir né? Então você tem problemas ali que tem que ser resolvidos e o mundo todo está de olho para poder ou entrar ou quem vai apoiar, quem não vai apoiar. Então a pergunta é: Deus está no controle? Claro que está no controle. Sempre esteve no controle. Aqui o que a gente está vendo dentro do livro de Apocalipse é que Deus tem os seus 4 anjos superpoderosos segurando os 4 ventos. Ok? E nada vai acontecer antes de seguir a agenda profética de Deus. Quando aconteceu o Covid, e agora vai ser as pragas. Não é possível. Vocês estão vendo, a China é que vai trazer. A China, e queriam tirar a China na profecia. Os caras viajaram. A guerra da Ucrânia e da Rússia. Não, agora você vai ver. Gente, não é assim que funciona. A Bíblia, ela tem um roteiro, e você tem que entender o roteiro da Bíblia. O roteiro é que Deus está segurando os 4 ventos, e esses 4 ventos está segurando por causa de uma coisa muito importante que a gente vai estudar agora. Você vai ver que tem a expressão aí do nascente do sol, 7 verso 2 de Apocalipse. Não foi isso que a Adriana leu? Vi outro anjo subir do lado do sol nascente. Então tem 4 anjos, imagina essa cena, 4 anjos segurando 4 cantos, sustendo, contendo, apaziguando, não deixando a coisa estourar. E agora sai um outro anjo vindo do nascente do sol. E esse anjo, ele vem dando ordens a esses 4 anjos. A palavra anjo no Apocalipse é mensageiro. Então, quando você lê anjo aqui, não entenda sempre como seres angelicais ou seres celestiais, como anjos com asas apenas. Às vezes, esse anjo é um mensageiro. E quem é esse mensageiro que dá ordem para esses 4 outros anjos? No Antigo Oriente Médio, essa expressão de designar o leste, por exemplo, né? Então, o Oriente, o nascente do sol, é uma forma para designar o leste, onde o sol nasce. E no Antigo Testamento, o leste ele é usado com frequência para se referir, sabe a quem? A Deus. Então, é uma mensagem do próprio divino, de Deus, não de um anjo, uma criatura. Porque esse anjo dá ordem aos 4 anjos. Ou seja, esse mensageiro está dando ordem, falando, calma aí, não solta ainda. Olha só, se você for ler a Bíblia em o Éden, lá no Gênesis capítulo 2, verso 8, você vai ver que usa essa expressão Oriente, ou Leste, ou Nascente do Sol, na sua Bíblia. Eu vou pegar minha Bíblia aqui rapidinho, olha só. Quem quiser conferir, Gênesis capítulo 2, no verso 8, fala assim, ó. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Deus cria algo bom, perfeito, e coloca o jardim do Éden nessa localização geográfica. E agora que o homem tem acesso à árvore da vida, lembra que para entender o futuro, a gente tem que estudar o passado. Então, o nosso presente aqui é estudar a palavra de Deus. Aí, quando o homem cai, lá em Gênesis capítulo 3, olha o que Deus faz. O homem caiu, ele expulsa o homem do jardim do Éden, para o homem não ter mais acesso à árvore da vida, porque agora ele não poderia ser um pecador eterno. Ok? Ele tem que colher o fruto do seu pecado. O salário do pecado é o quê? A morte.
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus virá para dar a vida eterna, nós não temos a vida eterna. E aí o que acontece? No capítulo 3, no verso 24, está assim, ó. Havendo lançado fora o homem, ou lançado fora do jardim do Éden, pôs querubins ao oriente, ao leste, ao nascente do sol, do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Se você continuar estudando essa questão do oriente na Bíblia, ou do leste, você vai perceber que sempre o que vem do leste é para dar uma ordem divina, para barrar alguma coisa ou liberar alguma coisa. Em Ezequiel, a glória de Deus vem do leste. Ezequiel 43, verso 2. Quer ver? Quem tiver com a Bíblia aí, abre em Ezequiel 43, no verso 2. Posso ler? Pode ler. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Ou seja, o acesso quem vem do Oriente vem para ter acesso à vida eterna. Esse é Deus, o eterno. E aí, isso no Velho Testamento. Se você vai para o Novo Testamento, o Oriente, ou o nascente, ou do Oriente, sempre está relacionado à figura de Cristo. O Deus conosco. Aquele que veio de um lugar pelo nascente do sol e chegou até nós. Da onde a gente vê essa ideia? Olha só. Abra aí em Mateus capítulo 2, verso 2 e verso 9. Quem encontrar, pode ler. 2, né? 2, verso 2 e o verso 9 também. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Por que vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo? Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia diante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. Queridos, alguns estudiosos, ao entenderem essa profecia, dizem que essa estrela que vinha fazendo eles seguirem o caminho até chegar onde estava Jesus, era um anjo, sabia? E é interessante, você vai ler, tem alguns livros da escritora americana, a Ellen White, que ela dá detalhes interessantes sobre isso. Então, o que acontece? À luz da Bíblia, claro, né? Não da cabeça dela. E o que acontece? Quando você estuda essas coisas, você vai vendo que Jesus ele tem esse sentido que liga aquele que vem do Oriente, a estrela da manhã, ou seja, a estrela que nasce antes do sol nascer, no sol nascente. Quer ver mais? Vai lá para Lucas capítulo 1, verso 78. Quem encontrou? Lucas capítulo 1, verso 78. E aí já prepara aí a Bíblia aí, Carla, para Mateus capítulo 24, versos 27 a 30. Lucas 1, 32? Isso. 78. 38. Então, Maria diz, aqui está 78, André. 7, 8? Não tem. Desculpa, aqui eu anotei aqui com Tá a minha... certo, é Lucas Tem 1, sim, 1,78. Tem. capítulo 1, verso 78. É o verso 78, esse mesmo, é longo, é um capítulo muito longo, é esse mesmo. Eu que tô surda. Graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Olha lá, Jesus é o nosso sol nascente, que vem das alturas. Ou seja, para fechar agora com chave de ouro, a Carla vai ler Mateus 24, 27 e 30. Olha lá, o que Jesus mesmo falou. Pode falar, Carla. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Obrigado, Carla. Até aí tá bom já. Tá. Então, a vinda de Jesus Cristo é
do Oriente, do nascente do sol. Então, dá-se a entender claramente que antes dos 4 anjos soltarem os 4 ventos, Jesus fala alto lá, espera um pouquinho, que eu preciso selar os meus escolhidos. É uma ordem direta de Jesus, antes de terminar a história na Terra, ele dá essa ordem para proteger aqueles que estão vivos aqui na Terra antes dele vir. E aí, a resposta que ele está dando é que essas pessoas que serão seladas antes da sua vinda, tem selado na fronte, né? Verso 3 fala, até selarmos, Jesus fala, não solte ainda até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, essa cena de selar na fronte, ela foi extraída, se você olhar, o João tá escrevendo, o que ele vê e o que ele ouve. E todas as referências que o Espírito de Deus faz na mente de João, através dessa revelação de Jesus Cristo, são de coisas que ele conhecia, que ele lia. A Bíblia de João era o Velho Testamento. E isso está extraído em Ezequiel capítulo 9. Nós não vamos ler Ezequiel inteiro, mas ali retrata em linguagem simbólica a destruição de Jerusalém antes do exílio. E ali vai falar de um momento que antes de vir essa destruição, é visto um homem vestido de linho que tinha um estojo de escrevedor à cintura. É esse o texto, está lá no capítulo 9 de Ezequiel. Esse estojo. Sabe quando a gente ia para a escola e tinha um estojinho com um monte de caneta? Né? No passado, eles tinham isso como se fosse um cinto mesmo, e escrevia com essas coisas. E aí ele vê esse anjo, ou esse homem vestido de linho, vindo escrever e marcar na testa dos filhos de Deus aqueles que não deveriam ser exterminados, ou seja, habitantes de Jerusalém, que quando houvesse a destruição de Jerusalém, essas pessoas estariam protegidas. Essa mesma ideia de selamento, ela vai estar lá no Velho Testamento, mais atrás ainda, quando o Egito é acometido pelas pragas. Lembra? 10 pragas no Egito. Antes de cair a 10ª praga, vocês se lembram como que era a 10ª praga? Era a morte de todos os filhos primogênitos. Mas para que o meu filho primogênito não morresse, o umbral da minha porta teria que ser marcado. Ou seja, selar, marcar, sinalizar, e eu faria isso com o sangue do cordeiro. E aquilo era a marca que selava, que guardava. Então, a ideia básica do selamento, a gente tem que entender uma coisa aqui para fechar essa parte, tá? E já ir para o finalmente. A ideia básica aqui é a indicação de propriedade. Então, lembra que aquele que é digno de abrir os 7 selos, os documentos eram selados como se fosse um documento jurídico. Aquilo tem uma autoridade de propriedade. Aquilo tem dono, aquilo tem proprietário. Então, quando os anjos soltarem os ventos, é como se estivesse liberando a todas as forças demoníacas e todos os agentes do demônio nessa terra pudessem fazer o que quiser para destruir a terra, só que, quando ele chegar para tentar pegar você, ele não pode, porque está marcado pelo Espírito Santo que você é um filho de Deus. Ele não tem poder sobre você. Dá para entender isso? Então, mesmo que... Aí agora a gente fala e lembra, né? Poxa, mas aquelas mulheres, aquelas crianças que estão sofrendo, queridos, são séculos e séculos. Cristãos, judeus, muitos já morreram. É que agora a gente vê na televisão e na internet. Você acha que Deus não sente dor no coração? Com certeza. Só que nos momentos finais da história da humanidade, ele vai selar antes de voltar. Ele vai selar, e aí não existe poder que vai poder subjugar. E isso acontece antes de soltar os 4 ventos. Mas quem são estes? A Bíblia fala que são 144 mil selados. Então eu quero avançar um pouquinho aqui e mostrar para vocês alguns argumentos interessantes. Os 144 mil
e eu já me converti a essa ideia, é um número simbólico, tá? Porque se você olhar os 144 mil, não faz sentido, quando você vai concatenando algumas ideias, que ele seja literal. Primeiro, vocês acham que Deus vai salvar só 144 mil pessoas vivas? Não. É óbvio que não. A Adriana não sabe. Né, Não Adriana? sei. Por Tem que estaria este número na Bíblia? Nunca viu esse número, né? O Não, que eu falei, por que seria? estaria este número? Por que Jesus quis especificar este número? É isso que eu vou tentar explicar agora, e eu quero um pouquinho de paciência, porque eu tenho 11 minutinhos. Ô, Jackson, deixa eu só te perguntar uma coisa. Vamos lá. Existiam as 12 tribos de Israel, né? Do Antigo Testamento. Então, com certeza, esses seriam marcados por Deus. Posso estar enganada. Posso estar enganada. Vamos saber. Olha só, esse número é claramente 12 vezes 12 vezes 1000. Porque 12 vezes 12 é 144. E 144 vezes 1000 é 144 mil. Ok? Isso é um número exato, correto? Se você pegar, os 12 é o número das tribos de Israel no Antigo Testamento. Tá certo, claro? Carla, certinho. Mas também é o número da igreja construída sobre o fundamento dos 12 apóstolos, correto? Tá? Corretíssimo. 144. Isso. 12 vezes 12. Isso. Conforme Efésios 2:20, o fundamento é os 12 apóstolos. Então, se no Novo Testamento a gente vê que o fundamento é os 12 apóstolos, e no Velho Testamento o fundamento é as 12 tribos, e agora em uma linguagem profética, na Nova Jerusalém, olha que interessante, você tem 12 portas. E essas 12 portas recebem o nome das 12 tribos de Israel. E os seus 12 alicerces, lá em Apocalipse, capítulo 16 para frente, né? Ou, perdão, 21 e 22. 21. Você tem 12 alicerces, tem os nomes dos 12 apóstolos. Então, o Jesus mesmo está explicando isso, que tem a ver com as tribos e com os apóstolos, e que logo significa, então, esse 12 vezes 12. Significando que a totalidade de Israel, ou seja, a totalidade do povo de Deus de todos os tempos, na cidade, onde vai habitar os que vão ressuscitar e os que estarão vivos na ocasião. Mas o número 1000 é que quebra uma chave aqui para entender a pergunta da Adriana. O que é o 144 mil, então? O que é esse número, então? Por que é um número? A palavra 1000, no hebraico, elef, 1000, pode ter diferentes significados no Antigo Testamento, ok? Mas pode ser um sentido, assim, de um número literal, exatamente 1000, mas também ele pode denotar uma subdivisão tribal. Se você for para Números, capítulo 31, verso 5, se você for para Josué 22, verso 14, e o verso 21, se você for para 1 Samuel, capítulo 10, verso 19, e eu estou vendo que a advogada Adriana está anotando tudo ali, ó. Vai anotando, Adriana. É assim, é isso mesmo. É assim que a gente... Eu fui essa aluna, não tem jeito. Você está perfeito, é isso aí, porque você tem que fazer que nem os bereanos. Depois você tem que... Os bereanos, lá em Atos, fala que eles depois pegavam tudo que Paulo falava, tinham anotado, e depois iam conferir nas escrituras. Tá certíssima, tá? Voltando, então, continua anotando. 1 Samuel 10, 19, 1 Samuel 23, verso 23, e Miqueias, capítulo 5, verso 2, você vai ver que esse número 1000 ou milhares era um número para designar unidades militares de combate, de defesa, de luta, momento de batalha, tá? Então, João, ele sabia que ele estava falando do povo de Deus, mas num momento onde o povo de Deus teria que lutar.
Por isso que tem também em Apocalipse a batalha do Armagedon. Então o povo de Deus, ele se prepara para a luta. Mas como que é essa luta? A gente vai pegar espada, guerra, foguete? Não, não é nada disso. É uma luta espiritual. Então esses textos que eu dei todos aqui, eles mostram que existia essas subdivisões. As tribos, eu mostrei aqui em estudos passados, como que as tribos se posicionavam em volta do tabernáculo, do santuário, lembra? Eram unidades militares que defendiam o povo em qualquer circunstância, naquela condição, né, em unidades e subunidades. Tá? A expressão, por exemplo, os milhares de Israel, que você tem em um desses textos que eu falei para vocês, ela é usada como sinônimo para o seu exército e tem a mesma conotação de os batalhões de Israel. Agora, quando você pega a história de Israel, a expressão Israel, e aí é o que a Carla colocou aqui, e 2 vezes a Carla fez algumas observações ao Estado de Israel. Olha aí, olha os balões. Meu Deus do céu. Eu não sei de onde vem isso, gente. Eu faço alguma coisa, o meu notebook mostra, será que é gesto? Sei lá. Bom, não percam a atenção, não deixem os balões distraírem vocês, tudo bem? Então, foi usada a expressão Israel para entender. Seriam, então, as tribos de Israel hoje, né? Olha só, eu tenho uma citação de um teólogo aqui que diz o seguinte: uma vez que os 144 mil estão prestes a passar pela grande tribulação, é natural e muito apropriado entender que os santos selados do capítulo 7 formam um exército militar organizado em unidades, seguindo o modelo do sistema militar do antigo Israel. Por que essa visão? Porque ali você vai ver que foi lido ali que de todas as tribos dos filhos de Israel, não tem essa expressão no verso 3 e 4? E aí fala dos 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Pergunta: na época de João, existiam as tribos de Israel? E aí, me respondam, por favor. Quero ver se vocês sabem disso. Não. Não, pois era bem... Só existia Judá, né, Carla? Os porque judeus. Israel não tinha, era a tribos de Judá que a gente chamava, né? A tribo de Judá, da onde tribo de vem Judá. o leão da Leão tribo de Judá. Porque no ano 600, antes de Cristo, aproximadamente 600, 606, as 10 tribos do norte já haviam sido dominadas e elas tinham se espalhado, elas não existiam mais. E pior, algumas delas já tinham até se tornado idólatras, abandonaram a fé de Israel. As únicas que sobraram foram os levitas e Judá. A de Levi, que era o sacerdócio, e Judá como tribo, que pode ter herança, porque os levitas não. O reino do norte, formado por 10 tribos, desapareceu da história após a conquista assíria no 8º século. Aonde está escrito isso? Na Bíblia. Na própria Bíblia. 2 Reis, capítulo 17, ali no capítulo 17, do verso 5 ao verso 23, você vai ver toda essa história da dispersão, da destruição, da eliminação das tribos. A maioria das pessoas que pertenciam a essas 10 tribos, ela foi deportada da Palestina e dispersa entre as nações do Oriente Médio. E agora, pasmem. Israel hoje, só com judeus, eles levam bombas e levam tiros porque eles são invejados. Porque, na verdade, o que sobrou são povos pagãos, idólatras, descendentes de nações que eles quiseram miscigenar-se, e agora eles querem a terra deles. Só que eles não são mais Israel, nem judeus. A gente vê, por exemplo, ao longo da história, foram assimiladas por essas nações todas as tribos dessas 10. Então, é impossível essas pessoas
se tornarem cristãs ou judias. Ô Jackson, o Roger fala assim que só tem uma explicação para isso, é as descendências dos filhos de Abraão. Né? Porque é briga de família. Porque é briga de família, desde sempre existe isso, né? Desde sempre. E são os descendentes, né? Os judeus. Você já viu dizer que lá, quando acontecem essas coisas, a guerra é o quê? Guerra o quê? Santa. Guerra santa. Por que a guerra é santa? Né? Porque os árabes são descendentes de Ismael, né? E os judeus de Isaac. Aí aonde. E são, tipo. E o pai Abraão é o mesmo. E olha Exato. só, quando Benjamin Netanyahu estava prestes a assinar com a Arábia Saudita um acordo de paz chamado Acordo de Paz, Acordo de Abraão. Aliás, Acordo de Paz, Pai Abraão. É o nome do acordo. Uhum. Porque árabes e judeus tentando fazer esse acordo. Aí que o Hamas mandou bomba. Não tem acordo de paz, não. Eles têm que morrer. Tem que morrer. Né? Então isso vai longe. Só que a intervenção... Oi, Pingo, pode falar, meu amor. Não, é só mais um detalhe que eu acho aqui, que se a gente partisse do pressuposto, primeiro porque não existiam mais essas tribos, não existem mais, estão dispersas, e se a gente fosse pensar como que Deus iria fazer para pegar, mesmo que as tribos existissem, exatamente 12.000 de cada tribo. Então, seria uma delimitação para Deus que... Então, não é para quem aceitar, não é para quem... Né? E sim, Deus teria, assim, predestinado 12.000 certinho de cada tribo. Então, isso não funcionaria com o restante do contexto bíblico aqui, né? É verdade. E outra coisa, nós temos várias pontas aqui que sustentam essa ideia de que os 144.000 é um número simbólico, porque as tribos ali em Apocalipse também, elas são símbolos. Quer ver, por exemplo? Só vou fazer uma pergunta. Não só o número, como o texto todo, né? Isso. Por exemplo, você pega ali em Gênesis, em Números e em Ezequiel, onde tem a relação das tribos de Israel. Ó, o Pedro achou graça, né, Pedro? Você viu os balões aí? Olha só, gente. Gênesis 49, depois que se você quiser conferir isso daí, tá? Gênesis 49, Números 1, de 5 a 15, e Ezequiel capítulo 48, fala sobre a ordem dos filhos de Jacó ou das tribos de Israel. Elas começam com Ruben, que é o filho mais velho. Ok? Só em Apocalipse capítulo 7, ao invés de começar com Ruben, começa com quem? Judá. Por quê? Quem que é? Lembra o que colocaram lá na placa, na cruz de Cristo? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Né? Olha o ódio mortal das pessoas. Então, agora João está falando, olha, Judá agora é o protagonista. Todos nós cristãos, os judeus também são convidados a aceitarem, porque o leão da tribo de Judá é o nosso rei. É ele que é o primogênito de todas as nações. Então, Ruben, Gad, aí vem a lista que está em Apocalipse. Note, em Apocalipse está lá Ruben, Gad, Azer, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Nas outras, a ordem é essa. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gad, Azer, Naftali, José, Benjamim, Efraim. Quer dizer, Dan e Efraim não estão na lista de João. Gente, João, se existe alguém mais judeu do que João, não tem. Ele que escreveu o Apocalipse. Por que ele excluiu essas duas tribos? Perguntinha. Efraim e Dan lideraram a idolatria no povo de Israel, a apostasia, a adoração de imagens e o abandono da adoração verdadeira. Agora, eles nem são citados em Apocalipse, capítulo 7. Por quê? Porque eles não podem ser nem figura de nada.
Os outros ainda são convidados. Se existir, João está falando assim, se existe algum descendente de alguma tribo, vocês agora são enxertados em Cristo. Porque Judá, Jesus, é o rei dos reis. E aí ele vai falar que as tribos de Dan e Efraim são omitidas e são incluídas, sabe quais? As de José e Levi. Levi que nem tinha herança, Levi não podia ter, mas está incluída agora. Por quê? Porque é o sacerdócio real, a nação santa, o povo eleito, não é isso? Que Pedro vai falar no Novo Testamento. Então, só para fechar o discurso, se você for ler, por exemplo, isso que eu falei de Dan, você pode encontrar isso em 1 Reis 12, 29, que Dan liderou a idolatria. 2 Reis 10, 29. Você vai ler que Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. Está falando isso em Oséias. Tá? E você tem essas expressões no próprio Velho Testamento. Oséias 4,17. Tá? Eu falei Oséias, mas só para você ler depois. Então, é provável que tenha sido por causa da tradição dos próprios cristãos que eram judeus e se converteram ao cristianismo, como João, que omitiu tanto Dan quanto Efraim da lista das tribos, incluindo a tribo de Levi, e que não costumava ser contada entre as 12. Então, João tinha o que na cabeça dele, quando ele escreve o Apocalipse? Que o Espírito Santo derramou na mente dele. Ele tinha a igreja, anota isso que eu vou falar. Ele tinha a igreja vista claramente na mente dele aqui, gente, como o Israel espiritual. Israel existe hoje? Existe. Onde está Israel? Em todos os lugares do mundo. Não fique olhando para Israel como um estado, como uma geografia, como o povo judeu lá na Palestina. Não, 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 não. Eles são uma nação. O Israel de Deus é o mundo todo, tem pessoas da igreja que aceitaram Jesus Cristo e que são convidados para ser. Pode falar, Pingo. Não, é que assim, como tem paralelo, tanto de Israel, né, o povo de Israel e de Jerusalém, assim como tem da Babilônia. Isso. Né, como uma figura da idolatria, da perdição, da impiedade, né? E o povo de Deus sendo o Israel. Então, nenhuma dessas duas nações estão aí literalmente figurando no final, mesmo porque Babilônia não existe mais. Né? Então, no Apocalipse, a gente vai ver o tempo todo falando da Babilônia e falando de Israel, que são duas nações simbólicas, uma simbolizando o povo de Deus e outra simbolizando a idolatria e o paganismo, né? Obrigado, eu ia chegar lá, obrigado. Não, mas foi ótimo, porque tem que acelerar. Olha só, essas duas cidades, ou duas nações, ou dois agrupamentos, os dois lados no fim dos dias. Você tem luz e trevas, você tem caminho largo e caminho estreito, você tem ovelhas e bodes, você tem guardadores dos mandamentos e rejeitadores dos mandamentos. Você tem, e olha como o mundo está se tornando isso. Você tem esquerda e direita, você tem progressismo, liberalismo, e você tem conservadorismo. Então, você vai vendo o mundo sendo polarizado, se preparando para essa realidade apocalíptica. E para terminar a conclusão dessa parte, fala ali no verso sobre o selo de Deus. Gente, tem tanta coisa aqui para falar ainda. Meu Deus do céu. E a gente está estourando o tempo aqui. Mas vamos só fechar esse assunto aqui. Os 144 mil não é literal. Ele é um símbolo de uma totalidade. Quando você lê os 144 mil e entende essa simbologia, você percebe que Deus está selando aqueles que são povo dele. Quando você fala, Jacques, mas não é o Israel literal? Não, não é o Israel literal. É um Israel espiritual. Mas aonde está isso na Bíblia, Jacques? Eu quero dormir essa noite tendo essa certeza. Abra a sua Bíblia e vamos ver como pensavam as pessoas no Novo Testamento a respeito desse assunto. Abra aí na carta de Tiago. Tiago, capítulo 1, ele vai escrever uma carta, Tiago, para vocês saberem, até para título de curiosidade, esse Tiago,
ele era um irmão de Jesus. Não filho de Maria, né, mas filho de José, que era viúvo. E ele rejeitava Jesus. Nas histórias dos evangelhos, os filhos de José, eles não aceitavam Jesus como Messias. Mas quando ele se converte, ele se torna um cristão verdadeiro e ele começa agora a pregar. Tá? E tinha o Tiago, que era o irmão de João, que não é esse Tiago que escreveu a carta a Tiago. Tiago aqui era um irmão de Jesus. Tá? Então, olha como ele começa a carta dele. A Bruna vai ler, Bruna? No capítulo 1, verso 1. Olha como ele começa a carta dele. Pode ler. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Saudações, né? Olha só, ele já via que, ele sabia que a igreja, a figura da igreja, eram 12 tribos dispersas, porque elas não existiam mais na época dele. Você vai ter uma referência interessante também a essa questão das 12 tribos de Israel como uma figura de Paulo. Paulo ele vai usar uma expressão, eu estou tentando achar aqui, ó, para mostrar para vocês essa pegada. Ó. Tiago 1:1, agora vai para Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6, verso 16. Quem encontrar pode ler. Como que ele fala aí? Olha a expressão que Paulo usa aí. Pode ler, 6:16. Pode ler. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Olha só, ele está escrevendo uma carta à igreja da Galácia, e ele está chamando a igreja de Gálatas de Israel de Deus. Tá? Quer mais uma? Vai para Gálatas 3, é só voltar as páginas, capítulo 3, verso 29. Como que ele fala aí? Qual que é? Gálatas 3, verso 29. E sois de Cristo, então, sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Pergunto, os gentios da Galácia eram descendentes de Abraão? Não. Não. Eles eram gentios, eram povos de outras nacionalidades. Mas olha o que Paulo está falando. Paulo está falando, vocês são descendentes de Abraão e também são herdeiros das promessas divinas. Sabe o que está sendo falado para você que é brasileiro aqui, descendente de italiano, ucraniano, holandês, asiático? Você também é descendente de Abraão por meio de Cristo Jesus. Você também é herdeiro das promessas divinas. Glória a Deus, meus irmãos. Tá? Nós não vivemos uma religião exclusivista, tá? De separativismos. E eu acho que se existe um povo que é lindo, é o povo brasileiro. Porque nós temos todas as nações em nós. É uma pena que nós estamos vivendo um momento tão medonho e triste de polarização ideológica e movimentos separatistas que querem nos separar para nos dominar. Mas o Brasil, no país e no mundo inteiro, o Brasil é a única nação de povos que não são daqui e se unem. Você vê um judeu tomando café com um árabe lá no Bom Retiro, em São Paulo. Você vê um japonês e um coreano conversando, e isso é bonito. Então, isso a gente tem na gente. O que existia na igreja cristã nessa época era essa unidade. Eles não se dividiam, gregos, capadócios, panfílios, atenienses, judeus que se converteram. Somos descendentes de Israel, somos cristãos. Cristo nos uniu. Quando Jesus morre, ele fala, antes dele morrer, ele fala, eu vou morrer na cruz, e quando eu morrer, eu atrairei todos a mim. Não é isso que ele fala? Está lá. Amém. Né? Então, gente,
Jesus também indicou que os 12 apóstolos estão em paralelo com as 12 tribos. Por quê? Porque os 12 apóstolos iriam buscar o mundo, iriam atrair o mundo. João estava concordando com o conceito geral do Novo Testamento, que os seguidores de Jesus Cristo correspondem ao Israel de Deus e são recebedores de todos os privilégios e promessas entregues ao antigo Israel. Israel teve uma missão até a morte de Cristo. Até a morte de Cristo. Hoje, eles são convidados a estarem no Cristo, não fora do Cristo. Entendeu? E então aqui é interessante. Agora, o contexto mostra que os 144 mil, eles devem sim ser interpretados como um número simbólico, e o número aqui ele não denota um limite numérico, isso que a gente tem que entender. Não é um limite de pessoas, né, que serão seladas, que serão... Não. Mas denota uma perfeição final. Antes de Jesus voltar, ele sela perfeitamente. Todos aqueles que vieram da grande tribulação são herdeiros da promessa de Abraão, através das 12 tribos, através dos 12 discípulos, um só povo, um só grito de guerra, e nesse momento eles são uma única unidade militar protegendo a verdade e a adoração verdadeira na terra, em contraste à Babilônia e à grande maioria perseguidora. Só que, para terminar, em Apocalipse, e aqui eu posso encerrar aqui, vai ser fácil entender isso, você vê que no capítulo 7, a partir do verso 9, o que está escrito aí? Ó? Capítulo 7, a partir do verso 9 de Apocalipse. Depois dessas coisas, pode ler. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas na mão. Palmas nas mãos? Palmas mesmo? Palmas. Sabe aquela planta chamada palma? Sim, palmeira? Sim. É isso que eu estou perguntando, é palmas mesmo, de palmeira. Isso. Lembra daquela figura de Ramos, Domingo de Ramos, que é uma festa católica? E você pega ali e levanta aquilo ali. Aquilo ali é uma figura do Novo Testamento. Lembra quando Jesus, antes dele morrer, a última semana dele na Terra, o povo todo ficou tão feliz dele, e ele foi, antes de entrar em Jerusalém, colocaram Jesus num jumentinho e abriram, as pessoas abriram um corredor e eles começaram a fazer assim, uma entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Isso aconteceu aqui na Terra quando Jesus esteve aqui como o Nazareno, com as suas sandálias empoeiradas, um homem simples, que só pregava o amor, e no fim entregou-se como sacrifício vivo para nós. E ali foi recebendo ele como um vitorioso. Eles achavam que Jesus, o Nazareno, agora entraria em Jerusalém, e depois de 3 anos e meio fazendo milagres, curas, ressuscitou Lázaro, eles tinham certeza, ele tem todo o poder, e agora ele vai ser entronizado em Jerusalém, e vai acabar com o Império Romano, e vai tirar Anás e Caifás dali, e vai estabelecer o seu reino aqui na terra, e nós seremos felizes e prosperaremos. Só que não, né? Jesus, ele estava estabelecendo o seu reino espiritual. Ao morrer na cruz, foi para eles uma surpresa. Nossa, mas cadê o rei dos reis? Nós chamamos ele de rei. Tanto é que Pilatos mandou pôr na placa Jesus Nazareno, rei dos judeus. E o Anás e Caifás falou, não, tira essa placa aí, que é uma humilhação para nós. Ele não é o nosso rei, não. E aí Pilatos falou, o que eu escrevi. Vão embora. Resumindo, Jesus está falando aqui, sabe o quê? Ele está falando para mim e para você, que os 144 mil, e Deus queira que nós sejamos selados por ele, nós vamos entender quem será selado mais para frente. Nós vamos cantar um cântico de vitória, depois de lutarmos como unidade militar, defendendo a lei de Deus, os mandamentos, a verdade para o tempo do fim. Agora, João vê, depois destas coisas, no verso 9, uma grande multidão que ninguém podia contar, vitoriosa. Os 144 mil são um grupo de pessoas incontáveis,
Por quê? Porque é o mesmo grupo. Só que agora João não está vendo esse grupo lutando como uma unidade militar, um grupo militante, um exército lutando o Armagedon. Não. João está vendo eles vencedores, com palmas nas mãos, recebendo Jesus Cristo que está voltando. A mesma figura de linguagem, só que agora no sentido espiritual do tempo do fim. Entenderam? E aqui é maravilhoso. Nós não vamos ler tudo, já acabou aqui, né, o tempo da gente. Mas Ô, Jackson, deixa eu só te fazer uma pergunta. Ali, nós lemos ali Ezequiel, né? E daí lemos aquela parte que ele viu um homem, né? Vestido de linho, que havia recebido a ordem ali, né? Na cidade. Tá, Isso. mas esses 12 que são da tribo de Israel, esses 12 lá em Ezequiel, queria dizer que foram selados antes que fossem destruídos, seria isso? Isso, de todos os povos ali que existiam na época, ali não está falando de 12 tribos, está falando de habitantes de Israel. Dos habitantes de Israel. Isso, que Deus não permitiria que matassem eles, tá? Sim. Por quê? Senão não chegaria Jesus até nós, né? Nós estamos falando, né? Senão não teria nem a tribo de Judá, né? Então, Deus, ele guardou os seus remanescentes em todas as épocas. Deus sempre protegeu aquele que era fiel e verdadeiro. Lembra aquela mensagem à igreja de Filadélfia? A igreja, antes de entrar lá na Odisseia, vem uma mensagem, diz assim, ó, verso 10 do capítulo 3. Nós já estudamos isso atrás. Diz assim, visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da tribulação. Te guardarei da hora da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo para provar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Então, na Idade Média, muitos morreram, mas o evangelho chegou até a gente. Claro. Né? Em todas as épocas, no dilúvio, mas Deus separou Noé, sua esposa e seus 3 filhos e suas 3 mulheres. Em todas as épocas, o fio condutor da profecia mostra que Deus protege os remanescentes. Os remanescentes, no fim do tempo, antes da volta de Jesus, são os últimos remanescentes. Eles são uma totalidade simbolizada por um agrupamento de fiéis ao Velho Testamento e fiéis ao Novo Testamento. Então, quando você lê as 12 tribos e os 12 apóstolos, entenda que Deus está falando, eu tenho um evangelho eterno para pregar no tempo do fim, e os que estarão aqui no fim, eles serão fiéis à minha palavra, tanto ao Velho Testamento quanto ao Novo Testamento. Serão fiéis aos mandamentos de Deus e à fé de Jesus, que é o que nós vamos ler mais para frente. Então, a grande multidão vitoriosa são esse número simbólico, totalizado, de fiéis antes da volta de Jesus. Tá? Então, é muito apropriado a gente esperar e entender que João está falando do mesmo grupo, só que em 2 momentos distintos. Ele fala num momento, ele chama esse povo de 144 mil, porque são unidades militares. É o povo de Deus militante, lutando, perseverando. E agora ele mostra esse mesmo povo como uma grande multidão vitoriosa, porque agora eles não são mais militantes, eles são triunfantes. Eles venceram. E eles venceram, por quê? Porque eles são bons? Não. Pelo sangue do Cordeiro. E aí, aqui no texto fala mesmo, depois destas coisas eu vi, ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, verso 9 do capítulo 7. Eles estão em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos, porque eles estão recebendo o Rei da Glória. E verso 10, clamavam com grande voz, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. 11, todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus. O que essa multidão vitoriosa, os 144 mil, estavam fazendo? Verso 12. Pode ler para a gente, Bruna, o verso 12?
É o verso 12. Do 7, do capítulo 7 de Apocalipse. Dizendo: Amém, louvor e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. Olha só. Agora é um momento não de luta mais, é um momento de exaltação, de celebração, de vitória. Aí o verso 15 fala: Então um dos anciãos perguntou: Estes que estão vestidos de branco, olha aqui, Carla, que bonito. Quem são eles? Lembra a multidão vitoriosa, a grande multidão que não dava para contar. Quem são estes? De onde vieram? Lê para a gente, Carla, verso 14. Verso 14. É. Respondi-lhes: Meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse. Aí Jesus disse, olha o que Jesus disse. São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Meu Deus, Senhor. Percebe como a grande multidão são os mesmos 144 mil? Porque é os que lutaram, é os que defenderam, deram a vida, foram fiéis até a morte. Então, meus queridos, nos fins dos dias, o que vai valer é a sua fidelidade. Deus não vai pedir para você pegar a espada, jogar granada, não vai pedir para você gritar na Avenida Paulista, não, nada disso Deus vai pedir para você. Ele vai pedir para você só uma coisa: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Fiel até a morte é o quê? Apocalipse é um jogo de símbolos e palavras para resumir uma coisa: adoração. A quem? E obediência ao quê? Adoração ao Criador dos céus e da terra. E obediência aos seus justos e verdadeiros mandamentos. Só que ela faz toda essa alegoria porque a gente tem que entender porque hoje existem mais de 40 mil denominações religiosas cristãs no mundo. Mais de 40 mil. E na hora H, como é que vai ser? Qual dessas? A que está aqui. Se não tiver Eu me aqui... pergunto isso diariamente. É o povo, né? Não é uma denominação de igreja. Isso. Sou eu, você. Né? Isso. Povo de Deus. Por isso que lá na frente nós vamos estudar isso. Tem momentos lá que Jesus vai falar: sai dela, povo meu. Dela quem? Temos que entender isso. Temos que entender. Né? Aí, só para terminar, olha só. Estão diante do trono, verso 16 vai falar: nunca mais terão fome, nunca mais vão sofrer. E o verso 18, o verso 18 é os versos mais lindos. Adriana, pede para o Pedro. Pedro, tudo bem, Pedro? Eu sei que você sabe ler, eu sei que você sabe ler, que você é um menino inteligente. Você pode ler para a mamãe aí o verso 17 do capítulo 7? Tá. Lê para a gente. Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Obrigado, Pedro. Gente, dá uma saudação pro Pedro, assim, ó. Faz assim: valeu, Pedro. Oh, olha isso, gente. Ai, gente, estou me divertindo. Ó, isso é vitória, gente, né? É bênção. Então, olha só, como ele leu aí, é isso que Deus vai fazer com todos os que vencerem. Muitos morreram, é triste dizer, mas muitos ainda vão sofrer. A grande tribulação não é brincadeira. A gente tem estudos para entender que Deus vai até permitir que seja tirado antes, porque o sofrimento vai ser muito, muito pesado, mas Deus vai estar com você e comigo, e nós vamos vencer em nome de Jesus, e vamos poder depois ter os nossos olhos, né, enxugado toda a lágrima de sofrimento, de dor. Eu fico imaginando, né, as mamães e os papais ali, que tiveram seus filhos sequestrados ali, vendo sua filha, às vezes, Deus me livre, né, eu perdi uma filha minha
por um terrorista e estuprá-la ali, essas coisas. Misericórdia. Coisa que não, a gente não é, né? Mas Jesus está falando, filho, filha, eu vou enxugar dos seus olhos toda lágrima, né? Como a gente perdeu pessoas que a gente amava na época do Covid, tem parentes nossos que a gente não sabe que, né? Tantas coisas. Então, tenha certeza, o final é feliz. O final é feliz. Viu, Pedro? Se você já ouviu uma historinha, e Bruna, que é a mais jovem entre nós, sabe quando termina uma história e fala assim? E viveram felizes para sempre. O final do Apocalipse, o bom é isso, a gente já sabe o final, é feliz para aqueles que forem fiéis. Então permaneçam assim, viu, Pedro? Estuda a Bíblia. Bruna, obrigado pela paciência, menina jovem aí estudando com a gente aqui. Carlinha, mesmo com as dificuldades, né? Fez exame, tá aí, tá estudando, né? O nosso dia não é fácil, né, Adriana? Correria, Andréia, a Pingo, gente do céu, essa engenheira aí é uma guerreira. Ela toca a obra, ela ajuda tudo, administra as coisas da família, é um corre-corre, é gente. Pingo, o que é isso? Pingo, o que é aquilo? Mas, ó, sobra um tempo para a gente estudar. A Leda Pingo, eu quero te ver de novo aqui, Pingo. Eu não consegui te ver e te escutar. Eu não me conformo. Pois é, a gente se encontrou, né, cara? Mas vai dar certo. Vai, Pingo, vai. foi falado aqui no encontro passado que a gente quer a Pingo lá em Balneário tocando um piano branco e todo mundo vai lá, né? A Bruna já foi lá. Que delícia! Aquele pianão. Lá na casa da Carla, hein, Carla? Olha aí. Pode vir, as portas estão abertas. Vamos alinhar isso, né, Andréia? Quem sabe, quando a gente terminar o Apocalipse, marcar de repente, ou se possível, Isso. tá? Isso, Todo mundo lá para louvar a Deus e agradecer por esses estudos e pela amizade que está sendo construída aqui, né? Sim. Então, gente, vai um eu- tanto para casa, vai confraternização, um né? tanto para casa da Bruna e um tanto para casa da Carlinha. com certeza, pode vir. eu chego lá na Avenida Brasil, o pessoal do Hotel Atobá lá já conhece eu e minha família, já. A gente bota, vai a família toda, né? Porque eu fico sempre no Hotel Atobá ali, isso aqui é perto da Sul. E aí, a Carla, quase que eu fui lá dessa vez, né? Mas, Adriana, nós precisamos sim, no final do estudo, marcar alguma coisa com todo mundo, né? Acho legal. Ô, Jackson, só aproveitando aqui, pedir, te dar uma cobradinha para você mandar para mim, para André, através da André, enfim, Tá. aquela série, não sei, alguma coisinha para a gente estudar o Apocalipse junto. Ah, tá. Pedro, O Pedro, né? o Tá. Bento. Eu vou preparar esse material para a molecadinha. O meu filho também está querendo, e aí eu vou mandar para vocês. É um link, tem já na internet, bem bacana, interativo. Então, por favor. Tá, Legal. Beleza, obrigado. obrigada. Vou cobrar de novo. Gente, nós vamos orar agora e vamos pedir para Deus duas coisas. A primeira, eu queria pôr em primeiro lugar, para que Deus continuasse segurando os ventos e protegendo as pessoas de bem que, infelizmente, estão sendo acometidas com essas coisas lá em Israel, tá? Na região toda de Israel, né? Não só em Israel, dos dois lados. Tem pessoas inocentes dos dois lados. E depois, para que Deus continue iluminando a nossa mente, para que nós possamos entender a vontade dele para a nossa vida. Tudo bem? Eu vou pedir para Pingo. Pingo, você ora por nós? Por todos aqui? Vamos orar, então. Senhor nosso Deus, é maravilhoso quando podemos parar, ter liberdade de estudarmos a Tua palavra, de entender um pouco mais. O Apocalipse realmente é um livro cheio de enigmas, mas sabemos que a própria Bíblia, o Senhor deixou ali para a gente poder entender as coisas que estão e irão acontecer daqui para o final, Senhor. Obrigada por esse privilégio que temos. Senhor, queremos te pedir pelas pessoas que estão ali, muito civis, ali no meio da guerra, sofrendo absurdamente. Eu até fujo de ver aquelas imagens, porque são coisas que fazem a gente chorar aqui do outro lado, mesmo não conhecendo. Imagina o que eles estão passando, que o Senhor possa proteger ali os seus filhos. E, Senhor, sabemos que ainda temos que passar por muitas coisas ruins, injustiças, mas sabemos que o Senhor tem uma grande promessa para nós.
Obrigado, Senhor, por ainda segurar os quatro ventos, por ainda nos dar oportunidades de tomar nossa decisão, oportunidade, Senhor, de fazer parte do seu povo. Obrigado, Senhor, por nos ensinar, nos instruir e por prometer, Senhor, selar e proteger o seu povo no momento final, onde Satanás estará com todas as suas forças, mas o Senhor nos promete essa proteção e a final vitória, que será um momento indescritível, Senhor. Queremos estar preparados. Amém. Cada mulher que está aqui, Senhor, está aqui para ouvir tua palavra, para entender, porque tem vontade, Senhor, de estar entre o seu povo. Nós queremos muito, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar pelo estudo da sua palavra, pela oração, nos dê uma noite de descanso tranquila, e assim também como um dia para Leda, que está do outro lado do mundo, e, Senhor, que possamos estar sempre seguros e firmes na tua palavra, Amém. colocando o Senhor e o momento de comunhão contigo em primeiro lugar. Em nome de Jesus te pedimos amém. Amém, Jesus. Amém, gente. Que bom, que bom. Vamos descansar agora, né? Já são 10h05. Estourei mais 30 minutos a mais aí. Queridos, ótima noite, bom descanso. Pedro, Tchau, obrigado por participar. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, povo. Tchau.